Bom, eu vou ler aqui a colocação de um espírito que está no mundo espiritual, claro, e que fala a respeito do perigo das pessoas despreparadas em se propor a realizar um trabalho dessa natureza, de algum amparo espiritual, um serviço de cura, um trabalho de cura. Então, ele diz aqui, ele diz que observa de forma lamentável o despreparo de muitos dirigentes de reuniões dessa natureza que vivem criando pretensões em realizar materializações e curas sob a orientação de pseudos mentores, sem contudo haver realmente um compromisso com eles, e eles com essas pessoas que se colocam nessa disposição. E criou-se um misticismo exagerado a respeito do assunto. O assunto de materialização e cura. Por falta de método científico, de pesquisa, basta alguém ou algum espírito falar da necessidade de utilizar ectoplasma para determinado trabalho e logo tem início um triste espetáculo teatral, representado por dirigentes e médios mal informados, no constante abrir de boca e na salivação exagerada e forçada, como se tentando convencer alguém de que estão exudando o ectoplasma do qual os espíritos se utilizarão para o suposto trabalho. Felizmente, o ridículo a que se expõem alguns desses ficam restritos aos limites físicos desses grupos de reunião, onde, em muitos casos, o misticismo substitui há muito as pesquisas científicas sérias e bem orientadas, e onde a imaginação e o orgulho e a hipocrisia também, além da mistificação dos pseudos guias, substituíram a presença dos verdadeiros mentores e orientadores espirituais, bem como o estudo sério e aprofundado da ciência do espiritismo, ou da ciência espiritual. Principalmente a que estão nos 5 livros básicos da codificação que trouxe Allan Kardec. Claro que existem muitos outros livros que têm que ser estudados, têm que ser minuciosamente estudados. Mas esses são os basilares. Né? Quando companheiros necessitados aportam algumas dessas reuniões, muitas vezes precisando de um ombro amigo, de consolo, de orientação psicológica, espiritual, são imediatamente conduzidos a tratamentos de desobsessão ou reuniões de cura, quando não são tratados como portadores de mediunidade. Muitas vezes dizem, não, você está com isso porque você é médium, precisa trabalhar, precisa... Né? Iniciando aí uma longa caminhada espiritual, cheia de equívocos, devido ao despreparo, à falta de estudos e à irresponsabilidade de dirigentes e médicos que se julgam donos da verdade. Isso é um grande problema. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu aprendi que uma das coisas fundamentais para uma pessoa dirigir uma reunião mediúnica, ela tem que ter o dom da clarividência. Ela tem que enxergar os espíritos que estão ali, chegando para fazer o trabalho. Ela tem que ver o lado espiritual da coisa. Além disso, e junto com isso, ela tem que ter, no mínimo, uns 30 anos de estudo sério da doutrina. Porque senão pode se servir de instrumento para os malfeitores. Porque os obsessores, os mal intencionados estão em todos os lugares. Principalmente no mundo espiritual, que tem muito. É questão de sintonia.
Então é necessário um estudo profundo, adotando método científico de estudo, observação e pesquisa, deixando de lado o negócio de achismo. Se não sabe, não faça. E voltando ao uso seguro da razão e do bom senso. Essas reuniões, que muitas vezes são visitadas por esses espíritos guias, se encontram cheias de elementos humanos que distorcem ou que distorceram os princípios espirituais da ciência espiritualista, codificada por Kardec. Quantas vezes são presenciados por eles informações desencontradas, mostrando o completo e lamentável desconhecimento das leis dos fluidos, de causa e efeito e dos demais princípios fundamentais da ciência, necessitando-se urgentemente retornar aos estudos dos livros básicos da codificação. Embora as dificuldades que eles, os desencarnados, encontram, ninguém deixa de ser atendido quando merece. Tá? Quando a pessoa que vai lá merece, ela é atendida. Não por culpa dos dirigentes ou dos médios, mas porque o plano espiritual superior, eles enxergam tudo. Eles enxergam quem merece, mesmo que quem se proponha a realizar um trabalho desse não tenha nenhum cuidado e preparo e sejam movidos apenas por questões de vaidade. Né? Bom, como resultado do despreparo de muitos, mesmo assim eles utilizam os elementos de que dispomos, conforme a urgência do caso, que o caso exija, mas esperamos igualmente que os pretensos seguidores da ciência espiritualista possam iluminar suas consciências com estudo sério e preparo moral, que os habilitem a trabalhar como auxiliares conscientes e mais eficazes dos Espíritos do Senhor. Olha, isso é um apostolado. Um trabalho desse é um apostolado. Precisa de uma abnegação extrema, uma disciplina em tudo. No comportamento, no pensamento, na alimentação, nas ações do dia a dia. Isso não quer dizer que a pessoa, um homem casado, deixe de ter sua relação com a esposa, ou sua esposa deixe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? O negócio é o equilíbrio. O negócio é saber lidar com tudo com equilíbrio. Nas reuniões sérias, realizadas com objetivos elevados e sem mistificação, utilizamos de recursos ectoplasmáticos, doados pelos médios para as intervenções cirúrgicas realizadas no duplo etérico e no corpo físico. Também tem isso. Então, as intervenções cirúrgicas podem ser realizadas nos dois corpos, tá? No duplo etérico e no corpo físico. E quando o passado espiritual do irmão que está sendo atendido assim permitir, assim, sempre obedecendo a lei kármica, quer dizer, tem que ter merecimento também, tá? Fé e merecimento. Tá? Mesmo porque dizem os sábios, né, da doutrina, da ciência espiritualista e conhecedores do Evangelho, diz que quando a pessoa tem fé, ela já tem o merecimento. Porque a fé, como disse o apóstolo Paulo, é a substância das coisas desejáveis. É aquilo que está no imaterial que vai se materializar. Essas intervenções têm por objetivo proporcionar oportunidade àquele que está sendo atendido para serem beneficiados e moralmente se transformarem pelo conhecimento espiritual. Transformação interior.